Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ouviu-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola: um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo Senhor: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este: sê também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro Senhor. Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado no lenço. Pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não pusestes o meu dinheiro no banco? Na minha volta, eu teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam, e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis: assim o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhes seus donos: por que fazeis isto? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos, e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras,
Toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto, e dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Neste momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Ó, se também tu, ao menos este dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti, a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo em que fostes visitada. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabia como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar.